Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Conheces a história do sírio Naamã? Hoje vamos lê-la na missa. E quando pegava na liturgia diária para preparar esta meditação, recordei uma cena de um filme ou de uma história. Num momento importante para aquele filho, era uma mudança significativa, tinha uma missão diante. A mãe chamou-o à parte e levou-o até um baú. Abriu e retirou de lá algo muito antigo, algo fascinante, algo que pertencera ao pai e antes ao avô e antes ao bisavô. Era algo de família. E era algo que seria importante, que o iria ajudar a compreender aquela missão, a desempenhar aquela missão. É o que acontece na Quaresma. Pensei nisto, lembrei-me disto, um quadro deste, se calhar já viste outros filmes, coisas parecidas. E repara, a Igreja, como mãe, chama-nos à parte. Sabe que estamos perante o mistério central da nossa fé, a paixão, morte e ressurreição do Senhor, e que a queremos viver. E para o podermos fazer, entrega-nos o que de melhor tem. Vai tirando do baú esta história e aquela, uma recordação e a outra, um salmo, depois uma leitura, uma oração. E hoje lemos uma joia do Antigo Testamento, cheia de pormenores com os quais podemos rezar. Pelo Evangelho de hoje, podemos ver, Senhor, que também Tu rezaste com ela. E agora pedimos-te ajuda para aproveitarmos bem estes minutos de conversa contigo, servindo-nos dela. A leitura é a leitura do Livro dos Reis e conta-se como Naamã, um general dos exércitos do rei da Síria, que era muito estimado, vai-se perceber que não só pelo seu soberano, mas pelos seus servos também, mas que infelizmente tinha, apesar de grandes vitórias, tinha contraído lepra. Ora, numa incursão, os sírios tinham levado uma menina da terra de Israel que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Era, portanto, uma escrava. Mas aquela menina, ao saber da lepra do seu senhor, disse à sua senhora: se o meu senhor fosse ter com o profeta que vive na Samaria, ele de certo o livraria da lepra. A senhora deve ter ido de falar com o marido, e o marido, ao saber daquilo, encheu-se de esperança e foi ter com o rei. E o rei mandou-lhe uma carta, deu-lhe uma carta e enviou ao rei da Judeia, que era seu súbdito, era um reino que dependia da Síria. Naamã pôs-se a caminho, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E entregou ao rei a carta, que dizia: logo que esta carta te chegar às mãos, ficarás a saber que te envio o meu servo Naamã, para que o livres da sua lepra. O rei de Israel ficou um bocadinho assustado, porque como poderia ele curar da lepra aquele general? E rasgou as vestes, enfim, pensou que era um pretexto para o apanhar. Mas Eliseu, o profeta, mandou-lhe um recado, dizer: esse homem venha ter comigo e saberá que existe um profeta em Israel. E, efetivamente, Naamã foi com toda aquela, os seus cavalos, o seu carro, e parou à porta de Eliseu. Mas este não saiu. Mandou-lhe dizer por um mensageiro: vai banhar-te 7 vezes no Jordão e o teu corpo ficará limpo. E aqui o general irrita-se e decide ir-se embora. E diz: eu pensava que ele mesmo viria ao meu encontro, invocaria o nome do Senhor seu Deus, colocaria a mão sobre a parte doente e me livraria da lepra.
Não valem os rios de Damasco, o Abana e o Farfar mais do que todas as águas de Israel? Não poderia eu banhar-me neles e ficar limpo? Então deu meia volta e partiu indignado. Mas os seus servos aproximaram-se dele e disseram: Meu pai, se o profeta te tivesse mandado uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais te diz apenas: vai banhar-te e ficarás limpo. O general desceu e ficou limpo. Lavou-se 7 vezes no Jordão e ficou curado. A Igreja, como boa mãe, pede-nos, na Quaresma, que nos limpemos para vivermos a Páscoa do Senhor, que limpemos a lepra da nossa alma. E esta história pode ajudar-nos a fazer exame, a dispor-nos corretamente e a dispor o nosso coração. Vejam como Naamã se apresenta a pedir para ser limpo da sua lepra. Com poder, com riquezas, com... Até se diz o número de mudas de roupa que leva, que deviam ser todas muito preciosas. Está cheio de orgulho. E tal é a sua soberba que, numa primeira fase, vira as costas indignado. Está irritado. Eu pensava que ele mesmo viria, que tocaria, que faria. Tinha a sua ideia, como não é como ele pensava, vira as costas. E recordei o que me contou um médico com o qual convivia há anos. Tinha uns pacientes muito autênticos. E contava que certo dia uma senhora achava que só ficaria boa se o médico a pusesse a soro. A história era ridícula, ela existia muito, foram vários dias, várias vezes, e da forma como ela contava tornava-se bastante divertida. Mas não deixa de me ajudar a rezar, Senhor, a pensar em mim e em tantos exemplos de cristãos que estão doentes da alma e discutem contigo sobre a forma como os deves curar. Eu pensava que ele mesmo viria ao meu encontro e invocaria o nome do Senhor e colocaria, tocaria e... É tão frequente ouvir coisas como: eu confesso-me diretamente a Deus. Não preciso dessas outras coisas. Mas Nosso Senhor disse aos seus discípulos: aqueles a quem perdoares os pecados ser-lhes-ão perdoados. Como é que sabes, quando te confessas diretamente, assim, simplesmente porque te apetece e porque não te apetece fazer aquilo que o Senhor te pediu e disse através da Igreja, como é que sabes que Ele te perdoa mesmo? Porque é que o forças a que te perdoe diretamente os pecados quando não queres ser humilde e pedir perdão através de um intermediário? De um homem, sim, mas que recebeu a ordenação e por isso, no momento da absolvição, empresta a Jesus os seus lábios, as tuas mãos, o seu olhar, para te dizer: eu te absolvo dos teus pecados. Talvez agora não possas ir confessar-te, ou tenhas de fazer algum esforço adicional para o fazer pelo facto de estarmos em pandemia. Mas dizer: para mim, Deus não precisa de me perdoar dessa forma. Desculpa, mas esse para mim não está um bocadinho a mais. Não será: Senhor, o que é que tu queres? O que é que interessa isto para mim? O Senhor diz-nos hoje, dizes-nos, Senhor, palavras fortes, palavras que se dirigem àqueles judeus e que também se podem dirigir a nós quando somos soberbos. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu. Contudo, nenhum deles foi curado. Apenas o sírio Naamã. Gosto muito dos pormenores deste episódio de Naamã. Tudo começa com uma escrava israelita. Que grandeza de alma! Tinha sido feita escrava, tinha sido deportada, mas é capaz de ter pena do seu senhor e dizer aquelas palavras à sua senhora: se o meu senhor souber, fosse ter com o profeta que vive na Samaria, ele de certo o livraria da lepra. Pensei no Santo Padre e na sua recente viagem ao Iraque. Foi para implorar do Senhor perdão e reconciliação, pedir também grandeza de alma àqueles cristãos, que sejam como essa menina, capazes de pedir coisas grandes para esses outros, perdoar. E também os outros servos.
que conseguem, com o seu carinho, arrancar a humildade do seu general. E ele lava-se e fica limpo. Olhemos para Maria e José. Maria e José podem dizer-nos, como aquela menina, que falar-nos da fé no seu Deus, no nosso Deus, que nos quer limpar. E também, com o seu carinho, de mover-nos. Se por acaso as nossas confissões podem ser agora mais mortificantes do que banhar-nos 7 vezes no Jordão. E às vezes pode-se vir a irritação, a soberba, as desculpas, pois se falas com Maria, com São José, eles falar-te-ão de Jesus e de como morreu por nós na cruz. E a única coisa que te pede para ficares limpo é que recorras aos seus sacerdotes. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.